iniciando mais uma aula de matemática. Vocês estão preparados? Já pegou o livro, o lápis e a borracha? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos iniciar a leitura do livro Léo e a Baleia. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar a aula resolvendo questões do seu livro de matemática. Então, é muito importante que você esteja em um local confortável, esteja também com o seu material próximo de você. Vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura desse livro que tem por título Léo e a Baleia. Quem escreveu essa história foi o Beijing Davis. Vamos iniciar a nossa acolhida do dia. Léo morava com o pai e 6 gatos na beira do mar. Observe, turma, a ilustração do livro. Léo morava com o pai e 6 gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Observe o pai do Léo se arrumando para ir trabalhar. Léo está observando o pai indo para o trabalho junto com seus gatos. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Veja a turma, Léo observando o que tinha acontecido. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. O que será que o Léo avistou? Vamos descobrir? Ao se aproximar, Léo, de repente, viu um filhote de baleia encalhado na areia. Veja, turma, Léo viu um filhote de baleia encalhado na areia. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir se o Léo vai conseguir ajudar o filhote de baleia que está encalhado voltar para o mar, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras temporal e encalhado. A palavra temporal nós encontramos no texto quando em uma noite aconteceu um grande temporal e no dia seguinte Léo saiu de dentro de casa para ver o que tinha acontecido. Encalhado, nós encontramos na parte da história onde Léo encontra um filhote de baleia encalhado. Turma, vocês sabem o significado da palavra temporal? Temporal significa que naquele lugar houve uma mudança do clima de repente. E essa mudança, ela vem com chuvas, com ventos fortes, pode acontecer de ter trovão, relâmpagos, ok, turma? Então, esse é o significado de temporal. E encalhado? Vocês sabem o significado de encalhado? Quando o livro fala que Léo encontrou um filhote de baleia encalhado, ele quis dizer que esse filhote ele ficou preso na areia sem poder se movimentar. Ele estava encalhado. Esse é o significado dessa palavra. Turma, essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro Léo e a Baleia? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham gostado das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora, chegou o momento de explicar o conteúdo do dia. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre reta, segmento de reta, retas paralelas, concorrentes, perpendiculares. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois
nós vamos resolver questões, ok? Então, vamos lá. Pessoal, como eu já falei para vocês, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre geometria. Vamos revisar o que é a reta, o que é o segmento de reta, o que são retas paralelas, concorrentes. Tudo isso nós já vimos em outra aula de matemática. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão. Então, vamos começar a nossa revisão conversando sobre reta. Nós vimos que as retas são linhas infinitas formadas por pontos. Elas são representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para os dois lados, indicando que não possuem fim. Então, observe a reta da imagem aqui. Veja que ela foi nomeada como reta S. Veja que o S é minúsculo. Observe também que essa reta ela foi desenhada com seta para os dois lados, para indicar que ela não possui fim. Já os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. Veja esses pontos aqui na reta. Observe que eles estão sendo indicados por letras maiúsculas. Em resumo, as retas, elas são formadas por infinitos pontos. Elas não têm curva, não têm começo e não têm fim. Ok, turminha? Vamos agora revisar o que é o segmento de reta. O segmento de reta é limitado por 2 pontos da reta. Observe. Veja, turma, esse segmento de reta. Veja que ele é limitado por 2 pontos aqui na reta, o ponto A e o ponto B. O seu livro define segmento de reta da seguinte forma: o caminho mais curto que se une 2 pontos é chamado de segmento de reta. Veja como representar um segmento de reta. E aqui está a representação. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento de reta. Resumindo, o segmento de reta é uma parte de uma reta compreendida entre 2 pontos. Ela tem começo e ela tem fim. Vamos agora revisar o que são retas paralelas. Nós vimos que as retas paralelas não possuem ponto em comum. Então, observe essas retas aqui no slide. Veja que a reta S e a reta R, elas não têm um ponto em comum, elas não se cruzam. Nós dizemos que essas retas, elas são paralelas. A mesma coisa acontece com a reta U e V. Nós dizemos que elas são retas paralelas porque elas não se cruzam, elas não têm um ponto em comum. Então, essa é a definição de retas paralelas. Agora, nós vamos revisar o que são retas concorrentes. Turma, nós vimos que retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Observe a imagem. Veja que a reta R e a reta S são retas concorrentes. Por quê? Porque possuem um ponto em comum, elas se cruzam. A mesma coisa acontece com a reta P e a reta Q. Vamos agora revisar o que são retas perpendiculares. Nós vimos que retas perpendiculares possuem um ponto em comum, o qual forma um ângulo reto de 90 graus. Veja, turma, que as retas perpendiculares é um caso especial de retas concorrentes. Essas retas recebem esse nome especial, perpendiculares, por quê? Porque além de ter um ponto em comum, que é uma característica das retas concorrentes, esse ponto em comum forma um ângulo de 90 graus. Veja a imagem aqui. Veja que esse encontro aqui, esse ponto em comum, ele forma um ângulo. E esse ângulo é um ângulo reto de 90 graus. Ok, turma? Então, essa é a definição de retas perpendiculares.
Turma, essa foi a nossa revisão do dia. E aí, turminha, gostaram da revisão? Agora nós vamos começar a resolver questões do seu livro. Então, pegue o livro, você vai abrir na página 211. Nós vamos começar resolvendo a questão de número 2, que diz assim: observe as bandeiras abaixo. Veja, nós vamos observar essas duas bandeiras. Escreva se as faixas brancas em cada bandeira lembram retas paralelas ou retas concorrentes. Turma, vamos começar observando a bandeira de letra A. Olhe para o seu livro e observe essa bandeira. Veja, essas faixas brancas da bandeira, que é a bandeira da Dinamarca, elas lembram retas paralelas ou concorrentes? Veja, turma, que as faixas dessa bandeira, elas têm um ponto em comum, elas se cruzam. E nós aprendemos que as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Então, essas faixas, elas lembram retas concorrentes. Aqui no tracinho, vocês vão escrever retas concorrentes. Vamos agora observar a bandeira de letra B, que é a bandeira de Cabo Verde. Turma, observem as faixas brancas. Essas faixas lembram retas paralelas ou concorrentes? Veja, turma, que essas faixas lembram retas paralelas. Nós aprendemos que retas paralelas são aquelas que não possuem um ponto em comum, elas não se cruzam. E se você observar a bandeira, vai perceber que essas faixas brancas, elas não se cruzam. Então, elas lembram retas paralelas. Aqui no tracinho vocês vão escrever retas paralelas. Vamos agora para a questão de número 3, que diz assim: observe as figuras e responda à questão. Veja, nós vamos observar essas figuras e responder essa questão que diz assim: as retas RS, representadas em cada caso, são paralelas ou concorrentes? Por quê? Vamos começar observando a figura da letra A. Turma, observe essas duas retas. Nós temos a reta R e a reta S. Observe que elas estão sendo prolongadas. Veja que elas têm um ponto em comum. Então, essas retas, elas são concorrentes ou paralelas? Isso mesmo, elas são concorrentes, porque se cruzam ao serem prolongadas. Então, nós dizemos que essas retas, elas são concorrentes. Vamos agora para a letra B. Observe aí a figura da letra B. Veja, nós temos a reta R e a reta S. Turma, essas retas, elas são concorrentes ou paralelas? Veja, elas são concorrentes porque se cruzam. Vamos agora para a letra C. Observe, nós temos a reta R e a reta S. Elas são concorrentes ou paralelas? Isso mesmo, elas são paralelas porque não se cruzam mesmo quando prolongadas. Veja, elas não se cruzam. Ok, turma? Então, nós dizemos que elas são retas paralelas. Vamos para a letra D. Observe a reta R e a reta S. Turma, essas retas, elas são paralelas ou concorrentes? Isso mesmo, elas são paralelas, porque não se cruzam mesmo quando prolongadas. Essas retas, elas nunca vão se cruzar. Ok, turminha? Então, essa é a resposta da questão de número 3. Vamos agora para a página 213. Nós vamos resolver a questão de número 3, que diz assim: observe as retas ao lado. Nós vamos observar essas retas aqui ao lado. Na letra A, ele pergunta: quais são os números das retas paralelas? Vamos observar? Turma, veja que os números das retas paralelas é o número 3 e o número 4. Observe que essas duas retas, elas são paralelas. Por quê? Porque não possuem um ponto em comum.
elas não se cruzam. Então, a resposta da letra A é 3 e 4. Eu vou colocar aqui no quadro. Vamos agora para a letra B. Ele pergunta: cite um par de retas concorrentes. Vamos observar? Vamos olhar. Veja, turma, poderia ser a reta 1, veja, a reta 1, olhe para o seu livro, e a reta 5. Observe que elas têm um ponto em comum, elas se cruzam. Então, nós dizemos que elas são retas concorrentes. A resposta da letra B é 1 e 5. Veja, turma, que esse é um exemplo de resposta, mas existem outras retas aqui que são concorrentes, ok? Vamos agora resolver a letra C. Diz assim: cite um par de retas perpendiculares. Turma, vamos encontrar a resposta? Veja, um exemplo de resposta para a letra C poderia ser a reta 2 e a reta 3. Olha só, a reta 2 e a reta 3. Veja que no ponto de encontro dessas retas forma um ângulo de 90 graus. Então, nós dizemos que essas retas, elas são retas perpendiculares. Então, um exemplo de resposta para a letra C é a reta 2 e a reta 3. Turma, essas são as respostas da questão de número 3. Então, pessoal, essas foram as questões que eu escolhi para resolver com vocês na aula de hoje. Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos nessa aula. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima! Sou Itabaiana.